Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre a reforma psiquiátrica brasileira. Você já ouviu falar no termo louco? Tem ideia de como pessoas com distúrbios mentais foram ou são tratadas? Vem comigo que eu vou te mostrar. Por muitos séculos, os considerados loucos foram tratados como indivíduos que compartilhavam de pensamentos e ações rejeitados pela sociedade. Por isso, eram discriminados e viravam motivo de chacota. Na Renascença, essas pessoas eram banidas. Já na Idade Média, viviam confinadas em grandes asilos e hospitais, sendo comparadas a mendigos, inválidos e portadores de doenças venéreas. Isso quando não eram acorrentadas. Mas, no século XVIII, Felipe Pinel, considerado pai da psiquiatria, propôs uma nova forma de tratamento aos loucos. As correntes foram aposentadas e foram criados manicômios destinados somente ao tratamento de distúrbios mentais. Pinel tinha fé na reeducação do doente e no desencorajamento de condutas rejeitadas pela sociedade. Para ele, a função do médico e do manicômio era disciplinadora e deveria ser exercida com firmeza e com gentileza. Porém, o tempo fez com que essas ideias fossem esquecidas e dessem espaço novamente para tendências corretivas. Choques, banhos frios, chicotadas, máquinas giratórias e sangrias são exemplos de como os pacientes eram corrigidos nos manicômios. Esse modelo abusivo seguiu até a segunda metade do século XX, quando começou a ser duramente criticado pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia e outros especialistas, dando início a uma transformação no tratamento e nas condutas das instituições psiquiátricas. Esse movimento, que começou na Itália, repercutiu em todo o mundo, especialmente aqui no Brasil. Assim, nasceu a luta antimanicomial, marcada pela ideia de defesa dos direitos humanos e de resgate da cidadania dos que carregam transtornos mentais. Junto a essa luta, surgiu também a reforma psiquiátrica brasileira, que recebeu força e formato a partir da Declaração de Caracas e da Lei Federal 10.216. O movimento visa denunciar e combater a violência dos manicômios e propõe a construção de uma rede de serviços com estratégias territoriais e comunitárias profundamente solidárias, inclusivas e libertárias, buscando sempre substituir os manicômios. Mas já que o intuito era acabar com o modelo manicomial no Brasil, quem iria dar apoio aos cidadãos com distúrbios psiquiátricos? E as pessoas que estiveram internadas durante anos, para onde iriam? Daí surgiram os CAPs, o Programa de Volta para Casa, os Serviços Residenciais Terapêuticos. Os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, contam com equipe especializada e apresentam funções que humanizam o atendimento. Entre elas, monitoramento de casos de distúrbios mentais leves e moderados, adoção de métodos terapêuticos que envolvam a inserção do portador de distúrbio mental na sociedade, oferecer suporte para famílias carentes, elaboração de planejamentos adaptados para determinada área em virtude de particularidades na localização, condição social, cultural e econômica, criação de mecanismos de reinserção social através de diversas atividades. Os CAPs contam com vários tipos de atendimento, cada um deles é adaptado à contagem populacional da região, podendo mudar inclusive o horário de funcionamento. Além disso, há uma modalidade de CAPs para cada faixa etária, uma para adultos, outra para atender crianças e adolescentes, chamadas CAPS-I, além de uma terceira, que tem como objetivo auxiliar pessoas que utilizam o álcool e outras drogas de maneira prejudicial, chamada de CAPS-AD. Outra estratégia de tratamento para pessoas com distúrbios mentais é o uso de residências terapêuticas. São moradias inseridas na comunidade, destinadas a pessoas que um dia foram intituladas de loucas e se tornaram dependentes do manicômio, privadas do convívio social. Lá, elas encontram o apoio de profissionais especializados e são financiadas pelo governo. Inseridas em bairros da cidade, pessoas que antes eram pacientes tornam-se moradores com tarefas diárias e com a convivência em sociedade. E, por último, há também o programa de Volta para Casa. Ele ajuda pessoas que estiveram por muitos anos internadas a retornarem para suas famílias ou para as suas casas. Esse projeto conta com uma rede de apoio e com auxílio em dinheiro para a reabilitação psicossocial. Então, se a ideia é acabar com a internação prolongada nos manicômios, para onde essas pessoas com distúrbios mentais vão caso tenham uma crise que coloque sua integridade e de outras pessoas em risco?
Numa possível crise, essas pessoas devem ser encaminhadas a hospitais gerais. Havendo necessidade de internação, ela deve ser feita de maneira breve e constantemente reavaliada por um especialista para que dure o menor tempo possível. Agora que você já sabe a importância da reforma psiquiátrica, vamos entrar nessa causa também? Foram muitos os danos que os modelos manicomiais e asilares trouxeram, e ainda trazem, para a população em geral. São marcas de agressão, discriminação e falta de humanidade que nunca serão apagadas. Ajude a entender as pessoas com distúrbios psicossociais e lute contra os modelos manicomiais, que infelizmente ainda existem. Esse trabalho foi elaborado pela aluna Thaís Rodrigues a partir de uma iniciativa da disciplina de Comportamento e Saúde do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal Fluminense, ministrada pelo professor doutor Renato Sampaio e pela professora doutora Tatiana Bajetti. Obrigada pela atenção e até mais!